Olá pessoal, estamos chegando aqui com o Papo Futebolês, uma novidade do Grupo Jangadeiro, se chama Jangadeiro, que é blogueirinho, que a gente está na TV, está na rádio, rede social, então vem com a gente porque a ideia desse projeto é bater papo, é conversar com os personagens do futebol da melhor maneira possível, de uma maneira descontraída, bem do nosso jeito cearense, nosso jeito moleque, divertido e obviamente sem dispensar a informação, o conteúdo, com grandes personagens, com grandes figuras do nosso futebol, do nosso esporte de maneira geral. Hoje comigo, Caio Costa vai ser meu braço esquerdo, né, na posição aqui, vai estar junto comigo. Tudo depende, né? Tudo depende do ponto de vista. A gente não sabe, né? Pode mudar o lado da gente em algum momento, pode colocar na sua frente, mas o fato é que a gente está junto nesse projeto. Caio, mais um produto do futebolês. Mais um produto do futebolês, fazendo a estreia com o pé direito e com muita coisa legal para falar. Se Deus quiser, aí daqui a pouco a gente vai ser um podpá da vida, quem sabe, um podcast. Aí a gente briga, cria notícia para... Exatamente, daqui a pouco a gente sai no Fofocalizando, né? Pronto. Isso aí é um dos nossos objetivos aqui. Exatamente. Hoje com a gente, Danilo Queiroz. Nessa cadeira, Danilão, você vai ter a honra aí de representar todos os nossos visitantes, todos os nossos convidados. E hoje, como tema central, a gente vai ter a Copa do Nordeste. E você a gente vai falar muito do Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Você esteve presente nas duas finais e por isso também o Danilão vai estar com a gente. Uma honra ter você aqui como o number one. Então seja bem-vindo, Danilão. Obrigado aí pela presença também aqui. Beleza, felicidade e tristeza. Felicidade porque eu sou o primeiro convidado, é muito bom, né? Tristeza porque depois vão vir os outros e vão dizer o que aquele cara estava fazendo ali no primeiro dia. Mas é isso mesmo, bater papo é o que a gente gosta, né? Quem trabalha com comunicação gosta disso, então é ótimo estar aqui para bater papo, ainda mais com amigos, né? Que vocês são e o pessoal que nos acompanha também. É isso aí, então a gente vai estar nas redes sociais, esse conteúdo vai estar no YouTube, disponível na íntegra, na TV, com um tempo mais reduzido, mas é para dar aquele gostinho, pessoal, rapaz, quero ouvir até o final, e aí parte pro YouTube, já se inscreve no canal, já dá aquela moral pra gente. E, gente, primeiro dizer que o José liberou, né? A gente tá liberado para fazer o projeto também, Cuidado. o homem, né? Tá tudo certo, tá tudo alinhado com o José Cunha também, que é a cara, que é o rosto do futebolês, né? Mas, gente, primeiro falar que agradecer a Overbets também, que está junto com a gente nessa empreitada, uma empresa cearense, a gente vai falar muito da Overbets aqui ao longo desse período, nosso parceiro que está fazendo também esse projeto acontecer, e falar de futebol, que é uma coisa que a gente gosta, né? O futebolês, ele respira até no nome futebol, né? E principalmente em relação à Copa do Nordeste, produto da Jangadeiro, SBT também com os direitos, e mais uma vez a gente teve o privilégio de ver um time cearense ser campeão. Acho que eu queria começar daí. Nos últimos 5 anos, o único ano que não teve um campeão cearense, um campeão de time cearense foi em 2021, título do Bahia. Foi o Bahia em cima do Ceará. Exatamente. São 5 finais, 4 títulos. É um momento especial demais, né, Caio? Não, desde que o sistema Jangadeiro, o SBT Nordeste, tem os direitos da Copa do Nordeste, só na primeira edição, que foi Bahia e Sampaio Corrêa, que não teve time cearense na final. Depois sempre teve time cearense e não é por acidente. A gente brinca que a gente é pé quente, a gente tem que trazer isso pro nosso lado, mas é um reflexo natural de um estado que cresceu no cenário, né? Os acessos aí você inclui acesso do Atlético Cearense, que hoje voltou para a Série D, mas chegou à Série C, o Floresta que está na Série C. A gente pensa muito no Ceará, no Fortaleza, porque são os carros-chefes, são as duas maiores torcidas e acaba também entrando no crescimento da competição em si. Que é até legal a gente ter o Danilo aqui para falar hoje, porque o Danilo viveu todas as fases da Copa do Nordeste. Essa era a minha primeira pergunta para ele, porque o Danilão acompanha esse período de mudança, né? Viu um estado de Pernambuco e Bahia, e mudança principalmente. da competição em si, porque era um formato quase mambembe quando ela é criada em 97. Aí ela vira um campeonato em 2000, para depois ela sumir do mapa. Tem uma tentativa em 2010 que não surtiu efeito, até porque houve um erro estratégico da CBF, de quem organizava, de colocá-lo boa parte dos jogos durante a Copa do Mundo da África do Sul. E depois de 2013 para cá, virou um negócio que eu falo muito, né? É um organismo vivo, próprio. Sim. Ela não depende da CBF, ela não depende das federações, ela tem as torcidas que gostam da competição, os clubes que compram a ideia e ela foi criando tudo. Mas poucas pessoas podem falar da evolução da Copa do Nordeste como Danilo Queiroz. Eu vivi essa evolução como repórter e antes como ouvinte de rádio, quem assistia TV e uma pessoa que gostava do futebol.
Então, dá para dizer, e eu até disse, né, nesse título do Ceará, que já é o terceiro de 2015 para cá, que era algo assim inimaginável. Se a gente olhasse para o antes, talvez muita gente não tenha ideia disso. Imaginar o futebol cearense chegando à final da Copa do Nordeste era sonho, não era realidade, era quase devaneio. O torcedor ele podia ter esse sonho, mas era um sonho que no fundo ele sabia que um monte de coisa tinha que acontecer diferente do normal do futebol para se chegar lá. E hoje o futebol cearense, como o Caio disse, chega nessa situação onde todo ano, quando começa a Copa do Nordeste, ele já começa favorito. E para que isso acontecesse, teve uma gama de mudanças, né? A mudança da Copa do Nordeste, a realidade é, a CBF trouxe de volta a Copa do Nordeste para criar uma Supercopa, ela trouxe campeonatos regionais no Brasil inteiro, mas depois ela ficou com medo, porque os clubes entenderam-se fortes, mesmo estando abaixo da Série A, clubes de Série B, de Série C, entenderam-se que tinham uma força, e com essa força eles queriam sobrepujar a CBF. Então ela quis destruir isso, né, dando poderes às federações, mais às federações e menos aos clubes. E aí os clubes se fortaleceram. O Caio falou das tentativas aí de voltar, né? A CBF colocou lá no meio da Copa, eu não sei se foi sem querer ou se ela queria destruir a competição. Tem um detalhe aí que é uma questão jurídica, né? Até me corrigindo aqui, a primeira edição na verdade é em 94, foi num sistema quase como igual aquele momento da bolha da pandemia em 2020, ela foi toda realizada em Alagoas, tendo o esporte como primeiro campeão. Depois ela volta em 97, um formato muito parecido com a Copa do Brasil atual, mata-mata até o final, depois veio os outros formatos. Mas foi uma disputa jurídica, né? Sim, parece essa parte final. A CBF foi obrigada a ter que engolir a Copa na justiça, a CBF protelou, foi de fóruns em fóruns, a briga jurídica foi muito grande. Quando a CBF perdeu na última instância jurídica, ela teve que fazer. Mas hoje o organismo, como você diz, vivo, é tão forte que a CBF não tem como lutar contra ela. É se juntar, né? É fazer parte e é ser a CBF como ela é hoje, que organiza as premiações, né? Ela entendeu que a competição é importante para ela também. Os patrocínios também entram, ela não tem muito como segurar isso. E quem tiver curiosidade, eu tive a curiosidade de ver, né, o site da CBF, que é que a CBF estava falando da Copa do Nordeste. Se você entrar no site da CBF hoje, a última matéria da Copa do Nordeste, pelo menos até o momento dessa gravação, claro, é um texto da própria CBF falando do produto Copa do Nordeste e exaltando o crescimento da Copa do Nordeste com a chancela da CBF. Então a própria CBF hoje... Embora ela tenha sido obrigada a voltar com a Copa do Nordeste. Mudou a gestão também, né? Usufrui. Então entendeu. E tem o nordestino hoje como presidente. A gente não sabe se quem faz parte dessa gestão tinha o mesmo pensamento da gestão anterior. Claro, a gestão anterior queria destruir a Copa do Nordeste. Achava que era uma forma de os clubes se fortalecerem além das federações. Hoje é Liga do Nordeste, né? Antes, quem planejava era o Fórum do Nordeste. O Fórum era as federações, os presidentes das federações se reuniam, elegiam um, que era o presidente do Fórum, mas ele tinha que ser presidente de uma das federações do Nordeste. E a Liga acabou com isso, né? Porque aí são os clubes, a votação é dos clubes, o presidente, a direção vem dos clubes, né? E esse fortalecimento a CBF não via com bons olhos. Agora eu acho que é uma coisa que não tem mais como segurar, né? Ou eles se aliam ou ficam totalmente fora do contexto, e isso é bom para a Copa do Nordeste. Ainda tem o detalhe, né? Quando ela foi criada não tinha Piauí e Maranhão. Isso. Piauí e Maranhão disputavam a antiga Copa Norte. Ainda... O Sampaio Corrêa, curiosamente... Origem militar, né? Da Sudene, Sudã... Não, o Sampaio Corrêa, por exemplo, é campeão de 2 regionais. Ele é campeão da Copa Norte e campeão da Copa do Nordeste. A título de informação, o Ceará fechou o Nordestão com 6 milhões de premiação. Juntando 6 milhões a cota da primeira fase. De cotas, né? É um valor que não é uma Copa do Brasil, mas é um valor bastante expressivo. Se olhar o tempo que é jogada a Copa do Nordeste, jogos, bem expressivo, né? Quantidade de jogos e tempo, ali é começo do ano, né? A Copa do Brasil tem grandes premiações, mas se joga ali o ano inteiro, muito espaçado, e a equipe tem que conseguir ali uma qualidade muito maior para chegar mais à frente. E a Copa do Nordeste também aquela questão de que você tem 6 jogos garantidos, você tem pelo menos 8 jogos garantidos na primeira fase, que com uma exposição de TV, muitos clubes que talvez não tinham essa exposição conseguem vender cotas de patrocínio diferente. E tem outros aspectos, por exemplo, a média de público esse ano, Renato, juntando inclusive a fase prévia, que tem públicos menores, ela bateu mais de 7.500 pagantes. Se você fizer uma média normal da maioria dos estaduais pelo Nordeste, não chegam nem perto.
E olha que nós temos, por exemplo, aqui no estado do Ceará, um estado em que a média fica anabolizada por conta da quantidade de clássicos. Qualquer Fortaleza, Ceará e Fortaleza bate mais de 40 mil pessoas. Esse ano ainda teve uma situação de que o primeiro foi no PV, diminuiu, o primeiro de Campeonato Cearense. Então você tem, além dessa premiação, você tem uma receita de bilheteria, de outros aspectos. Hoje os clubes gerenciam os bares, os estádios, tem todo um contexto econômico muito maior do que qualquer estadual entregava. E ela entrega, a Copa do Nordeste entrega esse fator financeiro. Você nem levou em consideração a questão de que você coloca o seu principal artigo, atleta de futebol, na vitrine, né? Quantos clubes aí do Nordeste, até do interior, ou que não são tão fortes nas capitais, conseguem colocar esses jogadores em outros clubes ganhando dinheiro por conta disso? Agora, tem um detalhe, né? Hoje dá para falar que existe um G4 no futebol nordestino. Quem seria esse G4? Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport. Ceará e Fortaleza, Bahia e É só Sport. a gente olhar os últimos finalistas dos últimos 4 anos. Se você trazer de 2019 para cá, tem um bom intruso, que foi o Botafogo da Paraíba em 2019, que faz a final contra o Fortaleza. Tema, sabe por quê? Porque tem CSA, CRB, Vitória. Vitória que está tentando tomar o lugar que é dele de direito. É um dos Voltar, maiores Série campeões. Tem 4 títulos junto com o Bahia. Mas há tempos não faz uma campanha de Nordestão do tamanho da sua tradição. Tá tentando, mas não tá conseguindo. Pelo menos na Copa do Nordeste, né? Essa história é dividida em 2 partes. A tradição e o momento atual. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não estranhe. Vai abrir a câmera. Não é o Danilão, é o Kelton, rapaz. O Kelton da Overbets. Kelton, seja bem-vindo. Como eu falei no começo aqui, a Overbets é uma das razões desse projeto estar acontecendo nesse momento. Então a gente é muito grato pela Overbets, uma empresa cearense. Uma empresa popular que investe no futebol cearense, que está programando todo o investimento para o esporte amador também, a galera que está começando aí na caminhada profissional, que tem menos apoio. Então a Overbets é uma empresa que veio para ajudar e não tem esse negócio de ter muita grana para começar, não. Se o cara quiser com um pouquinho, ele já começa participando da Overbets, começa lá a fezinha. Kelton, seja bem-vindo ao Futebolês. Muito obrigado, para mim é uma grande honra estar aqui representando a Overbets, estar aqui nesse programa tão qualificado, com 2 pessoas que sabem tudo de esporte, sabem tudo de futebol. E a Overbets é assim, eu considero a Overbets o melhor site de apostas do mundo, porque a Overbets ela não deixa ninguém de fora. Você pode participar, ela é muito inclusiva. Você participa da Overbets com apostas simples. Dizem que eu sou econômico, né? Eu ganhei essa fama aqui. Posso fazer um parêntese? Caio Costa é o beteiro do Futebolês. Mas eu também tenho a fama de, segundo o consta, eu poderia ser ministro da Fazenda, né? Que as pessoas dizem que... Mão fechada. Então, por exemplo, final de semana agora, 5 continhos. 5. Eu acho que o Ceará ganha do Tombense, eu acho que o Fortaleza apronta pra cima do Grêmio lá. Deve dar uma odd boa, juntando as duas. Rapaz. Com 5 continhos eu posso pagar pelo menos a cerveja do domingo, né? Rapaz, com certeza. Uma aposta dessa, por exemplo, o Fortaleza que vai pegar o Grêmio lá. O Fortaleza está jogando fino da bola e a Overbets, ela lhe deixa você fazer apostas com pouco dinheiro para ganhar muito. Basta só acertar. Olha só, o Fortaleza e o Ceará, eles combinados com pouco dinheiro, você pode sair ainda com muita ficha. A Overbet é assim. Outra coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, que isso tem que ser bem lembrado, que a Overbet, você tem um saque muito rápido. Era isso que eu ia perguntar, Kelton. Porque uma das principais dificuldades aí era porque o cara quer ter o dinheiro de volta, botar no bolso, aí demora 24 horas, Por isso que o meu planejamento é transformar os 5 contos no dinheiro da cerveja do domingo. Imediato, né? E aí tira imediatamente. Tira imediato, o que é uma diferença para os outros sites. Não estou querendo criticar os outros sites, só estou querendo enaltecer a Overbet. Os outros sites é uma história muito grande para você conseguir sacar esse dinheiro, e a gente sabe que site de aposta, o bom do dinheiro é estar no nosso bolso. Claro. Então aí você coloca lá, faz a aposta e retira o dinheiro rapidamente, somente com a Overbet. A Overbet é ligeiro demais. Rapaz, no estado inteiro, né? No estado inteiro, a Overbet é nossa. A Overbet é daqui, do Ceará, e está incluindo muita gente está podendo fazer sua fezinha, ganhar seu dinheiro do final de semana e tudo por conta da Overbet, que está dando grandes oportunidades nesse mercado de apostas. Você sabe qual é o risco? Sensacional. É que no terceiro programa não está mais aqui.
É mesmo? Por quê? Porque se recebe na hora, meu amigo, tu acha que eu vou querer te ver nessa maçã? Olha aí, não, mas aí eles vão continuar com a gente. Você passa a ser sócio investidor do Papo Futebolês. Kelton, prazerzão ter você aqui. Hoje é a primeira de várias outras visitas que você vai fazer a gente aqui, toda a equipe da Overbets. Você é de casa. Tem de bola, viu? Tem de bola, Tem de então bola. eu vi vocês conversando ali em off. Prazerzão, viu, Kelton? Muito obrigado a vocês dois e lembrando a todos, jogou, deu green, vem buscar o seu Didi com a Overbets. Bem ligeirinho, o dinheiro tá na conta. Olha aí. Rapaz, é isso, ó. A Quem Overbets fala assim não é gago. chegou pra ficar com o Futebolês. Mais uma vez, agradecer a moral aí que todo o pessoal da Overbets, a equipe toda tá aqui. Né? O podcast é assim, né? A gente fala, tá todo mundo aqui olhando pra gente. Tá todo mundo assim, olhando. tá? Moral, obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer ter vocês com a gente. De Eu volta, tô falando Danilão. sério, se der certo, eu não falo Eu com você sei, eu depois, não duvido, não. Não. Você Dei fica- dinheiro à pessoa, você conhece a pessoa. Não, brincadeira. Você fica jogando ali, daqui a pouco você dá uma cravada Ora, numa papai. odd 51, eu quero ver Eu você não voltar. aviso a ninguém. Alô, Jussier, prepara aí o... Por isso que ele só joga R$5. Exatamente. Se jogar mais... Porque aí ele, né, vai só Não, no mas aí limite, que ele realmente. pode também, né? Calma, vamos lá. Vamos falar de Copa do Nordeste, né? Mais uma vez agradecer ao Overbets. E seleção do campeonato. Prometi que ia falar sobre isso no intervalo. Antes da gente sair Você pra quer falar a oficial? Eu tenho a oficial aqui, que eu particularmente fiz já as minhas considerações. Eu acho que a gente vai concordar em muita coisa. Richard, o goleiro, talvez tenha sido Não. uma das maiores diferenças, assim, maior unanimidade na votação. Até porque Richard, o cara que pega 2 pênaltis numa final de campeonato era... Mas deixa eu dizer aqui, ó, ganha Richard, ponto extra. Varley, Richard do Ceará, Varley do Ceará, Rafael Thierry e Sabino do Sport, a dupla de zaga, e Igor Carius do Sport também. Ou seja, da defesa, 3 do Sport, 2 do Ceará. Meio de campo, formou num 4-4-2, Richardson, Arthur Rezende Castilho, 3 do Ceará, e Luciano Juba do Sport. Sport. E o ataque, Love e Eric. Wagner Love e Eric. Eu queria ouvir vocês primeiro, para depois eu dizer as minhas opiniões. Vamos lá. aqui. Primeira coisa, eu não montaria um time de seleção de campeonato com 2 volantes. Eu fazia só com um e não era nenhum dos dois que estão aí. Eu até achei estranho, pra falar O a Fabinho do Sport jogou mais bola do que Richardson e do que... Você falou o primeiro nome que eu já considero. Richardson e Arthur Rezende. O que o Fabinho jogou, por exemplo, na vitória do Ceará aqui, o 2-1 do primeiro jogo da final, foi uma enormidade em que em nenhum momento da competição Richardson e Arthur Rezende fizeram. Então já morre um e aí nisso abre uma vaga pro meu 4-3-3. Certo. Que aí seria o quê? Eu Cê colocaria... tira, vamos lá, vamos de forma objetiva. Eu tiro Fabinho os no lugar dois de quem? volantes. Tira os dois, Eu tiro os 2 volantes, eu tiro tanto o Richardson quanto o Arthur Rezende. coloca o Fabinho. Fabinho. E na outra vaga que sobe, no meu sistema seriam 3 atacantes. E aí eu coloco o Vitor Gabriel. Love e Eric. Isso Vitor Gabriel. tratando o Juba como um meia, né? Claro. Porque alguém pode tratar o Juba como se fosse um ponto esquerda num 4-3-3. No resto você permanece? Acho que no resto não tem muito o que fazer, não. Porque, por exemplo, Fortaleza tem jogadores melhores do que esse daí. Mas Fortaleza não teve uma linearidade de time. Pra você apontar, você não consegue dizer que o Lucero, apesar de ter sido um dos artilheiros, Eu já ia o falar. melhor atacante da competição. Tem 2 nomes aqui, Lucero e Eric Puga. Pois é, poderiam nomes que estar. poderiam estar Poderiam, aqui. nessa questão aí do Vitor Gabriel, por exemplo, o Eric Pulga, então, poderia. Porque o Ferroviário fez uma campanha histórica. O próprio Ciel, talvez, né? Exato. Poderia brigar. Danilão, poderia brigar. Você concorda com essa... Ah, Anderson Moreira, treinador. A seleção foi feita com Ceará e Sport, os finalistas, Dois né? finalistas. Então tá muito próximo. As duas questões que eu ia colocar, uma o Caio já colocou, que eu entendo que o Fabinho você tinha que achar um lugar para ele ali. Ou no esquema que o Caio colocou, que era um esquema diferenciado, ou nesse esquema. Poderia ser no lugar do Arthur, se bem que ele é um cara até de mais marcação, né? Então seria no lugar do Richardson, mas o Fabinho, não só pelas partidas decisivas. A gente viu mais, né? Mas eu também acompanhei alguns jogos porque do o Sport. Richardson, até trazendo para outros times, o Richardson não fez uma Copa do Nordeste melhor do que a do Caio Alexandre do Fortaleza. É porque o Fortaleza não chega à final, foi eliminado pelo próprio Ceará. Embora, assim, eles joguem no mesmo setor, mas tem funções um São pouco funções diferentes. mas em teoria, o 5 do Ceará é o Richardson. O 5 do Fortaleza não é o Hercules, Eu não é não o gosto Sacha, muito. é ele. Eu deixei É vocês... características de jogo diferentes. Pois é, Você tinha 2 pontos, esse foi o primeiro. E é um time que não vai jogar, então a gente pode fazer um monte de devaneio aqui. É pra fazer isso mesmo. outro ponto que eu tinha era... Eu olho assim pra zaga, não que seja sublime, mas eu acho que a Copa do Nordeste do Thiago foi muito boa. Do Thiago Paim, sai jogador do Ceará.
Então eu daria uma observada para ele aqui. Eu não sei se a zaga do Sport foi tão soberana para ser a dupla de zaga titular aqui. Mas o Ceará tomou muitos gols, né? Eu ia dizer isso, mas se for olhar para quem foi mais vazado, o Sport terminou com a melhor talvez isso leve defesa. em consideração. o Sport melhor defesa. O Sport terminou o campeonato com a melhor defesa. Eu não gosto Mas quando você está escolhendo peça, você tem que olhar para a peça, né? Claro. Sim, Aí desempenho Não, o individual. bom é discutir. Exatamente. Esse aqui é a discussão Agora, no caso mesa de o podcast. Igor Carius na lateral esquerda, eu concordo totalmente. O Enderson como Aqui treinador foi pra confundir. é uma coisa que a gente não levou em consideração ainda, mas o Enderson como treinador tá muito óbvio. Se o Morínigo tivesse ganho essa final, seria ele. Perfeito. Observação O Barroca assim, não pode. muito Não correta. dá. Não dava para o cara. Claro. Dirigiu um jogo, foi derrotado no jogo, e aí ser o técnico da competição. E assim, Não tem- É o Foi treinador nenhuma campeão chance. com o pior retrospecto da história. Né? E é Claro uma que isso é uma piada. e né? a competição é porque a gente vai focar sempre nos que chegaram na reta final, isso é óbvio. Mas, por exemplo, Paulinho Kobayashi faz um trabalho no Ferroviário elogiável. Rafael Jacques no Sergipe. Sergipe O que Sergipe era... há muito tempo não chegava, deu mais trabalho do que se imaginava para o Ceará nas quartas de final e fez um jogo duríssimo com Fortaleza no PV na primeira fase. Deu trabalho para todo o time que ele enfrentou na competição inteira. Saindo um pouquinho da Copa do Nordeste, todo mundo viu como o Botafogo precisou para eliminar o Sergipe na Copa do Brasil. Então, é claro, eu não colocaria nenhum dos dois como melhor técnico do campeonato. Mas São eu acho destaques. legal fazer uma menção honrosa, porque a gente sabe que são clubes hoje na Série D, com recursos muito menores, que precisam ser mais inteligentes na formação de elenco, porque a margem de erro é zero, e que tem na Copa do Nordeste, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, é o momento de aparecer. O momento de até mesmo de arrecadar recursos para disputar uma Série D e montar times competitivos. Então, era importante para a Ferroviária e para a Sergipe esse momento de Copa do Nordeste. E aproveitaram muito bem com dois times muito bem montados. O Ferroviário teve um retorno financeiro que pode ser maior ainda no futuro, porque o Eric Puga vai para o Ceará com uma tendência de que numa outra negociação o Ferroviário pode ganhar mais dinheiro ainda. É claro que tem uma terceira peça nessa equação, a gente sabe que é o Atlético Cearense, que era o dono da maior parte dos direitos do Eric Puga, e pode montar um time competitivo para a Série D, como o Sergipe também. A gente, quando falava de futebol sergipano nos últimos anos, não era do Sergipe. Só confiança. Era do Confiança. Então foi um renascimento de um clube que é talvez até o mais tradicional do estado. É o mais vezes campeão sergipano, é o Sergipe. Eu não gosto muito, como eu estava dizendo, de seleção de campeonato. Agora porque... tu jogou a água na fogueira e não deu Não, teu, eu né? vou falar sobre isso. Eu estava aqui criando coragem. Porque eu não gosto muito desse negócio de... Seleção, para mim, tem mais a ver com o desempenho individual do que imaginar um esquema tático. Concordo Eu com acho que é o você. seguinte, se a seleção tiver 2, 3, 5... eu tô premiando os caras que foram melhores A minha, por exemplo, é quase na um competição, 4-2-4. assim. Eu acho que a Copa do Nordeste do Thiago Pansá, ela impede que eu tire o cara da seleção. É o que eu penso. Mas ao mesmo tempo eu não tenho como sacar Sabino e Thierry. Então bota 3, né? Não, então eu Faz montei, um 3-5-2. montei uma zaga com esses três, o Richard de goleiro até pelo desempenho na final, e acho que os outros goleiros não sobraram, nem o Renan sobrou, nem o goleiro, nem o Fernando Miguel, Não. também muito menos. Então, Richard, 3 zagueiros, põe o Thierry e Sabino. A minha dúvida é mais aí do meio pra frente, né? Mas colocou do lado dois alas Richardson, mesmo? Fabinho, Castilho e Juba. Tu fez um 3-4-3. Tirei o Arthur Rezende, coloco o... Tirei Varley e Igor Carius, tirei Tirou os dois Arthur Rezende. laterais, né? Um problema da gente... Só um parêntese, certo? Você tá faltando o ataque seu. Um problema da gente observar uma competição em meio a outras é, por exemplo, o Arthur Rezende. Ele fez um início de Copa do Nordeste muito legal. Verdade. Só que ele foi caindo, né? E o Ceará foi disputando o Cearense, foi disputando outras competições e Copa do Brasil, e ele não se mostrou com a mesma qualidade técnica, o nível foi caindo. E isso não pode ser uma trazer. coisa abstrata. A gente vai trazer para o nosso intelecto. Não, isso faz sentido, Isso então, tem é. um ano que isso foi, claro que Sentido. simples. 2019, o Campeonato Cearense elegeu o Júnior Santos, que hoje está no Botafogo, como um dos melhores atacantes do campeonato. O Júnior Santos não fez gol no Campeonato Cearense. Ele trazia toda a imagem da campanha do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, Para o Campeonato para o Cearense. Campeonato Cearense. Não fazia sentido ele ganhar premiação ali. Embora eu acho que o Arthur ele acabou se prejudicando em todas as competições. Ele cai de produção geral. Ele já não faz uma semifinal boa contra o Fortaleza. E não, E aí, não rende o que ele rendeu do começo. Nesse ponto, a minha questão não é nem sobre o Arthur Rezende, é que eu acho que outros foram melhores que eles. No caso, o Também. Fabinho, Richardson foi melhor que ele, Juba e Castilho. Acho que o Castilho, por ser decisivo no primeiro jogo da final, foi importante também nos jogos contra o Fortaleza, que é importante que a gente diga que deu uma confiança muito grande pro Ceará. É isso? E para mim o ataque, Eric,
ele e Juba ali duelando para ver quem era o melhor da competição. Concordo. Eric Love, acho que o Love fez uma grande Copa do Nordeste, mas não... Eu vou colocar uma pessoa fora de Ceará Esporte, que é Eric Puga. Acho que o Eric Puga levar o Ferroviário até onde ele levou, avançando de fase. Às vezes a gente olha para o que o Ferroviário fez e acha normal, porque também a gente está muito habituado. Mas o Ferroviário fez algo grandioso nessa Copa do Nordeste, com um grande protagonista que foi o Puga, tanto é que o levou para o Ceará. Então minha seleção ficaria Richard, Thiago Panhussá, Rafael Thierry Sabino, Richardson Fabinho, Juba Castilho, Love, Eric e Eric Puga. Laterais, pra que laterais, né? Não, aí pensando taticamente aqui, era mais fácil o Castilho jogar um pouco mais à frente por dentro, o Eric ser um ala junto com o Juba na outra ala. O Fabinho já fez falar lateral. A verdade, não, jogando por dentro com o Fabinho. Pouco me importa como é que Anderson Moreira montaria esse time. Anderson Moreira jamais montaria o time assim. Anderson Moreira ia dizer que você é louco, exato, né? mas... Você é louco e ele ia montar o time à feição pra mim dele. é assim. E aí o treinador... É um time fictício. E você falou do Ferroviário, poderia ter ido além se não tivesse o erro estratégico, né, de mandar o seu time inteiro titular 3 dias antes do jogo que seria decisivo. Foi um erro estratégico, né? Não sei se foi parte do Kobayashi, não sei se partiu da direção do clube, porque essas coisas não é só o treinador que define, né? A direção disse eu quero isso e tal, mas foi um erro estratégico. E eu queria que a gente falasse também do Ferroviário. Acho que a gente dá uma pausa aí em Ceará Esporte, final. Eu quero falar com o Danilão muito sobre os bastidores. O Danilão esteve na Ilha do Retiro, né? Foi bem legal. Aliás, lá. do Danilo, eu queria depois queria falar muito sobre o Ferroviário. Da quantidade de finais que ele já fez, de jogos importantes, acho que é Acho que ele fez algumas, não fez? Só algumas por aí pela frente. Bastante. E da mudança da competição, porque o Danilo cobriu, por exemplo, como eu falei, Copa do Nordeste 97, 98, numa época que não tinha TV, que ninguém acompanhava. O que é que a competição mudou? Acompanhava sim, radinho, o torcedor é fanático, queria saber. Mas a Copa do Nordeste ela era muito ignorada. Ela, como eu falei, ela foi crescendo por conta própria. Ela não teve nenhum fator anabolizante que fez ela ganhar de tamanho. Agora, do Ferroviário é legal falar, porque a gente fala muito de como o Ceará conseguiu fazer um time competitivo depois de um rebaixamento. Posso só falar uma coisa sobre o Ferroviário? Manda. Se a gente chegasse no começo da competição e dissesse assim, o Ferroviário estará na próxima fase, eu acho que a gente não perderia dinheiro na Overbet. Pois é, e ainda tem um detalhe, Renato. O Ferroviário, ele, até quando o Ferroviário contrata o Paulinho Kobayashi, eu me lembro de ter comentado, assim, pô, trouxeram um nome interessante, num cara que consegue montar bons times sem gastar muito dinheiro, que tinha feito um time interessante no Floresta, na primeira passagem no futebol cearense, que chegou a semifinal de campeonato cearense daquele ano. Mas assim, a gente sabe que o Ferroviário é meio que um turbilhão. É um clube que sofre uma pressão interna como o Ceará e Fortaleza sofrem. Os caras cobram muito e às vezes tem uma dificuldade de ter um trabalho linear. E o Ferroviário começou o ano, Renato, com um jogo que já valia toda a cota de Copa do Nordeste. Era um mata-mata contra o Asa, depois um mata-mata contra o Confiança, sem margem de erro, num índice de estresse emocional lá em cima. E o Paulinho Kobayashi conseguiu fazer esse time chegar, vindo de um rebaixamento, precisando reconstruir um time. A gente fala do Ceará e é importante que fale que o Ceará precisou, mexe com autoestima, vendo o rival jogando uma pré-Libertadores, de como o Ceará conseguiu peitar de frente com o Fortaleza nas duas competições. Mas o Ceará tem recursos muito maiores do que o Ferroviário para fazer uma reconstrução, em todos os sentidos. E foi lá, o Ferroviário deixa um cartão de visitas logo na estreia do Ceará da Copa do Nordeste, 3-0 lá no PV. Bom que se diga, jogando muita bola. Jogou muita. Não foi assim, o Ceará jogou mal, o Ferroviário jogou muita bola naquele dia. E foi numa competição como a Copa do Nordeste, há momentos que, fora os protagonistas habituais, existem os protagonistas, né, os coadjuvantes que tomam a cena. E o Ferroviário tomou. O Ferroviário fez jogo duro contra o Fortaleza no primeiro jogo, por exemplo, da semifinal do Campeonato Cearense, que é um empate de 1-1, aí já é no Campeonato Estadual, mas é um índice de força. Depois o time sentiu fisicamente, não tinha elenco para manter quarta, domingo. Tem a questão que o Danilo falou do erro estratégico de ir jogar contra o Náutico numa situação lá em Recife com o time principal, sabendo que ia entrar em campo no final de semana por quarta de final de Copa do Nordeste, sem margem de erro, sendo jogo único. Mas o Ferroviário é um negócio pra gente falar e enaltecer, porque é muito difícil você conseguir montar um time competitivo, com pouco dinheiro em caixa, com uma infraestrutura infinitamente pior do que a de um Ceará no Fortaleza, até de outros clubes da cidade. Se você comparar a infraestrutura do Ferroviário hoje, o Floresta tem uma infraestrutura de trabalho muito melhor do que a do Ferroviário, e fez uma campanha muito além do que se esperava. Eu confesso a você que já estava feliz de ver o Ferroviário ir para a fase de grupos.
Quando o Ferroviário consegue eliminar a Asa e Confiança. E depois ele faz a campanha que fez. Foi brilhante. Tendo artilheiro de campeonato em um determinado momento, tendo o Ciel sendo notícia em todo canto. Como é que esse cara com mais de 40 anos vai fazendo a Copa do Nordeste que fez? Acho que o Ferroviário tem muito se orgulhar da campanha que fez na Copa do Nordeste desse ano. Te surpreendeu, Danilo? Surpreendeu e, principalmente, se a gente olhar quando o futebol cearense teve um outro clube na Copa do Nordeste que não era Ceará e Fortaleza, o que aconteceu? Uniclinic foi saco de pancadas. Ferroviário chegou a jogar num outro contexto, numa outra situação. 2018. E também foi derrotado em todas as suas partidas. Né? Ele não chegou a ser o saco de pancadas. Mas e era o formato com grupos de 4 times, 6 jogos, né? Mas e foi, aquele... né? Isso. Ele não... A melhor campanha fora Ceará e Fortaleza que teve de Nordestão foi o Guarani de Sobral em 2014, que ele passa já de fase... Já no outro contexto, E aí né? era classificava, os 2 primeiros da chave, ele se classifica, é eliminado no primeiro mata-mata, mas ok. O Uniclinic foi um fiasco histórico. Nesse nosso olhando para esse Floresta contexto foi atual, mal também. Foi mal. Então, a gente tinha olhado. Quando se classificam, eles vão muito mal. E nesse momento, o Ferroviário fez diferente, né? Como disse o Caio, o cartão de visitas foi espetacular. Você enfrenta um Ceará e já mete 3-0. Ali partiu a condição de classificação do Ferroviário. E quando eu falei do erro estratégico, né, de jogar contra o Náutico, eu até entendo a diretoria. Havia, se você olhasse para a classificação, a oportunidade do Ferroviário vencendo o jogo, ficar como um dos 2 primeiros da chave, mandar o jogo em casa, mas era uma alternativa difícil, dependia de outros resultados, então tinha que ser avaliado melhor. Mas, no geral, olhando para o que o Ferroviário fez, ele fez mais do que a gente imaginava. Sim. Se a gente olhar, por exemplo, para a classificação para chegar nos grupos, ele classificou com dificuldade, até porque ele enfrentou Asa e Confiança, que são equipes que também se equivalem ali com ele. Né? O Ferroviário vem da pré-Copa do Nordeste. O Ferroviário começou duas disputas de pênalti. Ele não conseguiu vencer esses adversários. De repente ele pega um Ceará de Série B e vence. Né? De repente ele olha para o grupo dele e classifica. Então... Empatou com o Bahia lá, tendo totais, reais condições de vencer o jogo. O Bahia é um caso à parte, né? Porque o que o Bahia fez nessa Copa do Nordeste... Aí entra uma outra questão, né? O Bahia veio no acesso para a Série A e literalmente usou a Copa do Nordeste como laboratório para tentar mexer o time, entender. Mas mesmo assim, Caio, não acredito não, que o Bahia imaginava a direção que aconteceu o fiasco que aconteceu. O Renato Paiva, o português, não caiu. Porque o Bahia hoje é administrado por uma empresa tem uma SAF, senão... com a SAF, de um grupo internacional. Não, é ridículo. Cara, na boa, a campanha do Vitória é bizonha. É claro. A do Bahia, então, com todo investimento, aí você tem que entender a situação que o Vitória passava e a situação do Bahia. Cara, vou te falar um negócio. Até de investimento. Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Náutico, Santa Cruz, pelo tamanho, pelas camisas, pelas torcidas, eles têm obrigação moral de estar numa segunda fase. Caio, tem times que não estão indo nem pra Copa do Nordeste. Exato, o Santa Cruz. Desses aí que você falou, tem time... Santa Cruz pode não ter divisão ano que vem. O cara não disputar a Copa do Nordeste. Santa Cruz tá falando de um gigante, que é respeitado no Brasil. O cara que é o único outro pernambucano a ter título. Exatamente. Porque são 3 títulos do Sport e um do Santa Cruz. 17 agora. 16. Mas é isso. O Ferroviário, eu tava fazendo uma lista aqui de jogadores que se destacaram. Douglas, apesar da experiência, foi um cara muito importante nas disputas de pênaltis, que reacendeu, parece que a carreira voltou assim, o cara voltou a viver um protagonismo. Pra quem não lembra, pra galera mais nova aí, que tá acompanhando pelo YouTube, o Douglas é da base do Fortaleza. Tricampeão como titular. Ganhou jogando um campeonato com Fortaleza, campeonato estadual. O Douglas passou pelo Ceará também, jogou menos, né? Claro, jogou menos no Ceará. Ele era reserva do Everson. Só isso que ele foi também, né? Mas passou no Ceará também, circulou em outras equipes. Tava meio ali, não sabia se era titular no Floresta, foi pro Ferroviário, mas como também até pelo trabalho que ele fez, voltou a ser protagonista. Matheus Silva, lateral esquerdo. Muito bom. Muito bom. Boa Copa do Nordeste também. Outro grande jogador. O volante, o Lincoln. Lincoln fez Notei um baita... o Lincoln também. E aí, obviamente, Ciel e Eric Puga, né? Então você tem 5 jogadores. Isso eu tô descartando. Deizinho. O Paulista. Deizinho. Vinícius Paulista? Vinícius Paulista, o volante. O Deizinho, que foi outro também muito importante em diversas partidas, que foi outro jogador. O Ferroviário tinha outro volante que me fugiu a memória agora. Era Lincoln, Vinícius Paulista e mais um, Caião. Também a trinca de volante do Ferroviário era muito... O time foi muito redondo o campeonato todo, né? Ele até sofre quando o Matheus tem a lesão.
Isso, porque aí não tinha Que uma foi contra reposição, o né? CSA lá e um empate contra o CSA no Rei Pelé. E aí o Ferroviário depois entrou até o Zé Carlos, já experiente, Zé Sim, Carlos, sim. sentiu também, depois não teve lesão. E aí o Ferroviário até termina o campeonato meio que sem ter um lateral esquerdo de ofício, precisava revezar. E aí é a questão de você não ter um orçamento gigante para montar o elenco. Principalmente porque cota real, o Ferroviário sabia que tinha até terminar a Copa do Nordeste. Sim. A Série D, agora a CBF vai dar uma cota, mas era uma incógnita. Ninguém sabia o que ia acontecer com a Série D, coisa do tipo. A produção, querido Siddhartha Duarte? O Ferroviário lucrou, o Ferroviário faturou aqui nessa fase 2 milhões e 400 nessa Copa do Nordeste. Se a gente falou que o Ceará é 6 milhões e 400 para o campeão, você imaginar o Ferroviário com 2 milhões e 400, é um valor muito bom para o Ferroviário. Não, e o custo do Ferroviário é muito menor, então esse dinheiro rende. Senhores, E era uma ideia do tipo, quando o Ferroviário ganha a Série D, que é o grande objetivo, a gente fala, enaltece o tricampeonato do Ceará na Copa do Nordeste, tem que enaltecer, mas o grande objetivo do Ceará é voltar à Série A. O Ferroviário, eu acredito que o grande objetivo do Ferroviário é voltar à Série C. O ano de 2018... é obrigação imaginar que o Ferroviário volte? Eu acho que não é obrigação. Pode dizer se o Ferroviário tem obrigação? Eu acho que o Ferroviário briga. Mas a Série D, Renato, ela tem algumas particularidades que é complicado. Primeiro que ninguém vê de ninguém. Inclusive esse ano, com a divisão de cotas de TV, não estão mais liberados as TVs dos clubes transmitirem os jogos. Então ninguém está conhecendo ninguém. Nem é uma das loucura. federações transmitem. Nem das federações. Então você não sabe direito o que, é que você vai encontrar. Então a CFTV quando não vai... pode passar os Por jogos enquanto, aqui. não. Por enquanto, não. Quando você vai à Barra do Corda, interior do Maranhão, para enfrentar o Cordino. Então ela tem coisas, armadilhas que o Ferroviário conseguiu, por exemplo, em 2018, passar. Você encontra times tradicionais nos seus estados. Santa Cruz está na Série D. Você tem, por exemplo, o Maranhão Atlético Clube, que foi campeão maranhense, superando o Sampaio Corrêa, que é da Série B, disputando ela. Então não dá para cravar. Fora os times de Rio e São Paulo, que são muito fortes desse campeonato. Você tem um Caxias de novo tentando o acesso. O Caxias que todo ano chega no Campeonato Gaúcho brigando com O Caxias fez a final. Todo ano ele chega para final final e contra tá ali batendo. o Grêmio, né? Pra você ter ideia de como é difícil a Série D, todo mundo lembra do Red Bull Bragantino. O Red Bull Brasil, todo ano jogava a Série D e não conseguia passar de fase direito. Aí a nave-mãe lá na Áustria mandou, compre um time que eu preciso de um time na primeira divisão em pouco tempo. E aí os caras foram comprar o Bragantino. Não pra ver conseguiu se dar pulava asas pro logo. time titular, Deram comprou asas, literalmente. voaram com divisões. Porque não conseguiu. Não conseguiam sair da Série D. É isso aí. Não é tão fácil assim, não. Seduzir jogador, por mais que você pague pra jogar a Série D, é difícil. Convencer o cara a querer jogar a Série D. Pesquisei aqui. Mas eu era acho que o Ferroviário tem condições sim de Felipe conseguir. Guedes. Felipe É, Guedes. Eu outro ia te volante. dizer, eu tinha visto aqui Eu na tinha visto pesquisa também, né? também, porque memória nada, mas Não, pois é. Felipe Guedes. Eu até tava dando uma olhada Jogava aqui, até com a 8, Isso, né? exatamente. O Rony Lobo e a Ader a defesa também foi muito bem. Muito bem. Muito bem, que projeta aí uma O boa Éder campanha do faz Ferroviário. uma jogada no empate contra o Bahia. Lá o lance do segundo gol, que é espetacular, que ele vem dominando, passando pelos marcadores. Gente, uma outra coisa que eu fiquei, assim, eu tenho um carinho, e um amor muito grande pela Copa do Nordeste, sem babação, porque até porque é do futebolês, não é por isso, né? Porque de fato a Copa do Nordeste ela muda a minha vida, né? E é um assunto para outros momentos, programas. mas de fato eu tenho uma relação com a Copa do Nordeste muito grande. E eu fiquei muito emocionado na Arena Castelão. Principalmente a gente tá, então você não tava, né? Você tava na TV. Isso. Mas eu tava na Arena Castelão, Danilo tava lá também, e eu não lembro de uma festa organizada primeiro como jogo da foi final, né? os dois, né? Eu acho que o Danilo vai poder falar um O pouquinho outro melhor também. sobre isso também. Mas a grandiosidade que foi o evento final Copa do Nordeste. Assim, de impressionar mesmo, todos os detalhes, os caras entrando lá no campo com a bandeira, o foco da luz. Nós vimos o treinamento disso, né, Renato? a Nós gente chegamos chegou cedo. exato. Você chegou um pouco depois, eu já tinha visto 3 vezes, você viu mais 2, foram 5 treinos para sair daquele jeito. Ou seja, coisa de Copa do Mundo, né? Coisa de Olimpíadas, de abertura, Champions League, né? de Champions League. De esporte americano. Isso, Danilo. esportes americanos, eles amam fazer esse tipo de Teve coisa. show aqui alguém cantou aqui, lá cantou o João Gomes, né, lá em Recife. Aqui cantou alguém? Eu acho que não cantou, né? Não cantou teve, não, né? teve não. Foi Deixaram lá, só o show do João Gomes. Deixaram o João Gomes pra lá, né? Pro Isso. final, né? Pra finalíssima, pra partida E decisiva. eu queria falar com você, Danilo, assim, nesse bate-papo sobre esse evento
sobre os bastidores da final da Copa do Nordeste. A galera vê muito jogo, vê muito desempenho em campo, mas você lá dentro, um repórter, como é estar lá dentro, como é acompanhar de perto? E completando, a evolução do que é o evento, por exemplo, de 2014, que é a primeira vez que o Cearense disputa, Ceará Esporte, e o jogo final foi aqui, para quase em 10 anos, como o evento, né? O salto dá. Porque você acompanhou de perto, literalmente dentro do campo, todas essas finais. Tudo foi inflado, né? Mas da forma positiva, né? Primeiro que os estaduais, naquele momento, 2014 já estavam bambeando, mas a Copa do Nordeste de antes, os estaduais para os clubes eram mais fortes. Eu lembro de clubes deixando times reservas para a Copa do Nordeste e colocando seus titulares no estadual. Hoje é impensável, de tal forma que as próprias federações fazem com que os estaduais não batam com a Copa do Nordeste, porque elas sabem que vão perder. Se eles se digladiarem, eles vão sair derrotados. Em relação a ter tudo isso nas duas finais, né, esse evento que elas viraram, mostra a grandiosidade da Copa do Nordeste, né? Quem estava fazendo percebeu que o negócio era tão grande que não era só uma partida de futebol, né, que precisava de uma apresentação, que precisava mostrar essa grandiosidade. O que aconteceu aqui aconteceu lá. O Caio usa um termo, Danilo, que é envelopar. Né? Sim, o cara fala muito evento. Isso. É pegar uma coisa que, né, e o pessoal do marketing está aqui, está todo mundo acompanhando, pega uma coisa que tem potencial, mas você envelopa, você transforma. Eu vou dar um exemplo aqui. Tira essa TV, tira esse letreiro, aí a gente vai fazer o mesmo programa, mas sem a beleza que é, inclusive, um baita cenário, né? Isso vem de você fazer uma proposta para uma coisa que você quer no futuro. E assim, cara, e você entrega ela seca ou envelopada. Se o negócio lotado, eu tô com a média de público aqui, é absurdo como os times levaram gente, e gente é dinheiro lá dentro. E assim, cara, quando existe um cuidado bobo, entre aspas, de o banco de reservas tem o envelope da competição, tem um banner, é porque a coisa que é mais importante está sendo cuidada. Talvez o único senão, assim, nesse aspecto que eu possa falar da CBF esse ano, é não ter tido VAR no primeiro mata-mata. Porque faz parte do show, faz parte da regra hoje, pro tamanho que é a competição, era para ter VAR já nas quartas de final. Graças a Deus não teve nenhum lance que você aponte que tenha prejudicado nenhum dos 4 semifinalistas, nem Ceará, nem Fortaleza, nem Sport. Sobre isso, Caio, a Liga, a CBF e a Liga conversaram, eles iriam reduzir um pouco as cotas, se houvesse o VAR. Mas aí eu acho que a CBF tinha que entrar... E aí os clubes não foram favoráveis a isso. Foi a primeira... O VAR já entrou no Brasil de forma torta, né? Começou num campeonato que ele começou no segundo turno. Não existe isso. É loucura. Mas talvez tenha passado por isso aí. Eu uso muito uma frase, né? Parafraseando o Euclides da Cunha, né? Que fala que a Copa do Nordestino ele é um forte, né? Um sobrevivente. Né? Então, a Copa do Nordeste ela é como o nordestino. Ela é um forte, um resistente sobrevivente. Porque o futebol brasileiro começou a se nacionalizar com o regional, com o Rio-São Paulo. Essa que é a grande verdade, ainda nos anos 30. E o Rio-São Paulo, com todo o peso de ter as maiores torcidas do Brasil, não se sustentou. Ele foi implodido lá em 2002 e tu imagina o know-how que eles teriam se continuassem. E a Copa do Nordeste ela foi crescendo até o ponto de se tornar algo como espetáculo, como o tamanho do evento, atrativo até para quem não é nordestino. Hoje ela tem transmissão em TV a cabo nacional. Eleva o patamar. Eu acho que Rio, São Paulo estão com a cultura, talvez Minas também, os estaduais eles são muito fortes, eles têm mais rivais internamente, principalmente Rio e São Paulo. Copa do Nordeste, literalmente, o slogan Copa dos Clássicos é por isso, né? Você joga toda hora praticamente com um grande. Eu tava falando no começo do programa aqui, o CRB cresceu, o CSA cresceu, os times da Paraíba voltaram a ser times mais competitivos, principalmente o Botafogo, né? Então eleva o patamar dessa Copa do Nordeste. Esse ano é interessante pontuar o ABC. A volta do ABC volta. O ABC vai para a semifinal da Copa do Nordeste, né? E vende duro pro A gente falou da seleção do campeonato, né? O ABC tudo bem, mas teve o Felipe Guedes, um atacante também Felipe Garcia, que poderia ter pensado ali uma vaguinha Sim, mas difícil, foi o Simão, goleiro, fez uma baita Copa do Nordeste. O Richardson, zagueiro, também foi muito bem. O Fernando Marchiori, treinador, conseguiu uma sequência invicta em casa também. Muito forte grande. Em casa, venceu o Fortaleza lá, inclusive. Eu tava dando uma olhada, o Ceará levou em 6 jogos 142 mil pessoas, 142.281, 281 torcedores, uma média de 23.713. O Sport ficou em segundo, 133.622 para uma média de 19 mil pessoas.
qual é. O Brasileirão tá chegando A nesse Série A patamar. Mas Brasileirão. a Série A também pensou dessa forma, também envelompou o produto. A Copa do Nordeste prova que é um produto altamente rentável, sustentável, que se mantém, que leva a gente para os estádios. Mas aí, quando eu brinco da história do organismo vivo, é muito por conta disso, Renato. O torcedor gosta da Copa do Nordeste. E o público gostando, existe produto. É isso. E aí fica a troca. Você tenta valorizar, melhorar o produto, por esse cara que gosta passar a gostar mais ainda, fidelizar mais ainda. O estadual dá vaga para a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil dá vaga para Libertadores. O Campeonato Brasileiro dá as vagas de Sul-Americana, de Libertadores. A Série B é para a Série A, como a C para B e a D para C. A Copa do Nordeste dá o quê? Você entra nas oitavas da Copa do Brasil. Pro vencedor. Sim, o vencedor. Hoje é a terceira fase, né? Nem mais oitavas. Na época, oitavas, hoje terceira fase. Mas eu acho que os clubes nem vislumbram isso. A maioria dos clubes que ganham, ele tem vaga. Tudo bem, não vai entrar ali na terceira fase, mas ele tem vaga. Ou seja, a Copa do Nordeste, eu até disse pouco antes da finalíssima, né? Ela consiste em si mesma, né? O cara quer estar lá para ser campeão da Copa do Nordeste. Campeão, exatamente. Quem é que vai entrar? Eu vou entrar, cara, porque eu Meu quero entrar na terceira fase da... Não é. Tudo no restante do país é feito por um motivo maior. Você vai para algum lugar, a Copa do Nordeste é feita para dizer, olha, na minha região, eu sou o melhor. Meu time ganhou na minha região. Eu sou o campeão do Nordeste. Danilo traz uma coisa interessante, porque entrar na terceira fase da Copa do Brasil é pegar os adversários mais cascudos, mais difíceis, né? Sim. É bom porque você já entra com aquela cota de terceira fase, que você foi eliminado na primeira e segunda, você não tem. Por exemplo, se você tem Por outro lado, se você perde as cotas de primeira e segunda fase. É mais fácil você passar da primeira e segunda do que você avançar da terceira. O mais importante ali é a pontuação do ranking, claro, que vai ser a mesma, né? Quem chega lá, já entra na terceira fase, já tem uma pontuação maior. E às vezes, dependendo de como for a vida, do calendário do campeão, são 2 datas a menos, muitas vezes 2 viagens a menos, porque a primeira fase da Copa do Brasil mexe com sorteio de mando. A primeira não, a primeira é sempre fora e para um clube de melhor. Pode ser fora. Quem ganha a Copa do Nordeste normalmente é um clube de bom ranqueamento. Isso. Então ele vai jogar primeiro fora. A segunda, como você disse, sorteio. A Por possibilidade exemplo, é de 50% jogar fora. Para falar do Fortaleza, por exemplo, que talvez fosse o grande favorito, e aí a final vai ser lembrada para sempre, mas o duelo de semifinal Ceará e Fortaleza é daqueles jogos marcantes. Eu acho que a Copa do Nordeste precisa ter um clássico rei na final. Só para dito isso, pode continuar. 2 semifinais, né? 2020, 2 semifinais. E você ainda tem esse atrativo, porque o Ceará levou a melhor nas 2. Então você imagina numa final como o Fortaleza ia querer tirar essa história limpo numa final, o tamanho que seria. Aliás, clássico local só teve Bavi como final de Copa do Nordeste, não teve mais nenhum, nem clássico pernambucano. No momento que eles estavam tão grandes que era aquilo que você entraram falou, favoritos. Era inimaginável você imaginar Ceará e Fortaleza chegarem à final. Não chegariam. Naquela primeira era, justamente nesse momento que tem um Bavi, o máximo que a gente conseguia foi o Ceará ser semifinalista em 97, o Fortaleza em 2001 ser semifinalista. Perde pro Bahia, o Ceará perde pro Vitória. Para completar, nem estava pensando nisso quando estava formulando a Gol frase. do Bebeto jogando no Vitória, né? Só isso. E o seguinte... Pedido, encostado na trave. E aí, o seguinte... E eram times que o torcedor do Ceará lembra até hoje, 97, que era um baita time. Edu Lima, Dema, Bechara. E o time do Fortaleza de 2001 era outro time espetacular, absurdo, com o Clodoaldo, acho que o Júnior Amorim, o Claudinho Paulista, o time, Reginaldo, o time era fantástico. Esses times não conseguiam encarar de frente os grandes de lá. Só pra gente ter uma noção, esses times que a gente guardou pra sempre, pra que o cara falou, eles não duelavam contra o Bahia e Vitória. Quando ganhava de um Bahia do Vitória, era... por exemplo, 2001, o Fortaleza é eliminado pelo Bahia e tipo um mês e meio depois, os dois se enfrentam na Copa do Brasil. O Fortaleza faz 3-0 do Bahia do PV. Esse jogo até hoje é lembrado. Verdade. Porque passou o caminhão por cima do Bahia. Isso não existia, cara. Isso não acontecia. O jogo que o França faz um gol no PV também. O 2-1, Copa do Nordeste 2002. Exatamente. Que era E o Bahia seria campeão com o Sérgio Alves jogando no Bahia. Thiago Mastroianni, né? Tá na rede. Tradicional demais. Danilo, bastidores. Eu gosto de saber de bastidor. Aconteceu alguma coisa lá de... Não, eu posso comparar um pouco como foi. Tava o clima quando os times entraram? Porque o clima foi quente aqui. Eu achei interessante umas coisas que é bastidores. O esporte contrata uma pessoa para ficar pegando as latinhas e outras coisas, como chinelos, né?
que eu vi chinelos jogados em campo, nos jogadores do clube adversário, só para tirar e recolher. Rebolaram chinelo? Rebolaram. Tinha um saco lá. Né? Quando eu cheguei, eu vi aquele saco lá vazio. Deve ser lixo, né? O cara tomar água e tal. É o anti-sumo lá, pra ele pegar logo. Exatamente. Jogadores do Ceará entraram para o aquecimento, foi uma chuva de coisas em cima desses jogadores. Diferente daqui, né? Aqui, quando você compra a água, ele te dá num copinho aberto, né? Ele abre a garrafa da água. Já descarta. Lá não, é aquele copinho fechado, é um copinho de água mesmo fechado. Sim. E eles dão fechado, né? Então muita gente compra e... Só pra jogar? Arma branca, Os jogadores do Ceará passaram, cara, foi uma chuva assim, tu olhava assim... Tá chovendo, tá, mas não é água, né? De certa forma era, né? Era. Mas dentro da latinha. Então eles jogaram muitas coisas e os jogadores do Ceará pegaram, aí disseram, tá certo, e jogaram pra dentro do campo, pra que a arbitragem visse aquilo. E o rapaz esperou, quando os jogadores saíram pra aquecer, ele foi lá, recolheu todas, colocou nesse saco, aí disse, é pra isso o saco. Tava um clima mais carregado lá em Recife, né? Tava, e inclusive você fala, o Caio falou 2014, né? Eu estive lá, no primeiro jogo, porque foi o segundo jogo aqui naquela época. E Danilo Barcelos fez gol naquele dia. Pois é, o que se falava, ele até lembrou isso. O que se falava ali era que tinha o jogo, era a final, mas não tinha o clima de agora. Mas você não acha, né, porque a gente mudou de status? Exatamente, porque naquela época olhava assim, dos dois mudaram. O Ceará vai ser um grande coadjuvante no nosso título, era isso que eles imaginavam. A gente, quando eu falo, é futebol cearense. No passado, o Fortaleza foi lá, poderia ter ganho o primeiro jogo. Sim. A gente é o futebol cearense. E depois ganha a final aqui. Coisa que, por exemplo, 10 anos atrás, os caras olhavam, não, você tá louco que o Fortaleza vai ganhar do esporte aqui. Você tá louco que o Ceará vai ganhar. Exato, eles olham o futebol cearense e dizem, não, aqui... Eles admitiram perder do baiano, do cearense não. São coadjuvantes num título que certamente será nosso. O pernambucano, no geral, por muitos anos ter sido assim, eles ainda guardam um pouco disso. Mas aos poucos vão percebendo, né, os resultados estão aí para provar, que a coisa não é muito dessa forma. Falo de torcedor, aquele cara da arquibancada que tá lá, né, gritando, ele ainda tem esse tipo de pensamento. Então, de bastidores, o que dá para perceber eles tinham um clima muito acirrado. Também tem a questão que o Ceará já tinha vencido o Sport 2 vezes. As duas únicas derrotas do Sport. Exatamente, os dois na Copa do Nordeste, os 2 jogos. Então, tinha essa coisa de vencer por 2 gols e de ganhar no tempo normal. Mas, para entrar e para sair, a Ilha do Retiro não é local para ter esse tipo de decisão. Vamos deixar claro assim, aqui. Por um outro lado, tem aquele clima de que o torcedor tá ali, né? E eu passei no meio de torcedor para ir fazer credenciamento da CBF. No meio da torcida, eu furei uma fila de torcedores pedindo licença, que estavam vindo comprar lanche, para poder entrar no local onde eu recebia a jaqueta lá para poder ir pro campo. É bom que se diga, né, Danilão? O esporte, a Ilha do Retiro, é um complexo. Sim. Hoje menos até utilizado pelo futebol profissional. Mas tem piscina. Só usa no apronto. São 7... É o clube, né? É o clube social do esporte mesmo. 7 piscinas, 9 ginásios. Nesse local onde eu estava furando fila, eu vi as piscinas, que elas estavam no outro local. Mas à frente a quadra de tênis. Exatamente. Para você entrar no estádio, você passa pela parte social. Isso. Então é diferente do PV, que você já entra ali na parte da imprensa. Só pra galera entender por quê. Também não é uma coisa... Mas de toda forma, o estádio não é feito para isto, entende? Ele não foi bem organizado para isso. O estádio Presidente Vargas é pequenininho também, mas a gente entra no PV e todas as coisas estão organizadas para você não passar no meio do torcedor, interrompendo uma fila de torcedores para se credenciar. Quer dizer, isso aí aconteceu o tempo todo. Sai, passa no meio do torcedor, vai de novo, passa no meio da torcida. E os atletas não passaram, mas como eu disse, né, quando eles entram, recebem essa saudação. A gente vai para a reta final, né? Dizer que primeiro foi maravilhoso o papo e é só um pequeno aperitivo, essa é a palavra, cara. Eu sei que, né? Foi boa? Você foi bem. Ora. Pequeno aperitivo aí para o que vem pela frente, né? Desse papo com o futebolês, um momento de descontração, a gente bater papo mesmo. Acho que foi legal, né, Danilo? Mas você tá tão... Queria dizer que tem água aqui mesmo. Tem água, rapaz? Então vou tomar também, viu? Eu já tomei a minha toda. Depois vamos fazer um brinde aqui, agradecer ao pessoal da Overbets. A minha tá muito, vai derrubar. Podia dividir. O pessoal da Overbets, agradecer a caneca, ficou bonita, viu?
Você gostou da caneca? Tá excelente, muito linda. Vou perguntar pra você. Posso levar? Pois é, já ia perguntar se você vai poder levar. Viu? Eu acho que cada convidado que vier deve levar a caneca. Exatamente. Danilo tem total razão. O pessoal, tem gente ali gesticulando, dizendo que não. Não, o pessoal... Não. O pessoal vai botar isso dentro do... Vai levar a hora. Dentro Vai do levar. kit. Dentro do kit do convidado vai receber a caneca da, vai levar o da kit. Overbets. A Overbets, inclusive, a gente já ama, né? Ama Senhora! com todo o nosso coração aí, agradecer a moral. Não, a gente segue no futebolês, tem muito... O ano ainda... A gente falou muito de Copa do Nordeste, mas tem muito ano pela frente, vem Série B, tem Copa do Brasil, Fortaleza também envolvida aí num duelo grande contra o Palmeiras. E a gente vai continuando esse bate-papo. Sempre um prazer ter você aqui. Sim, espero que no final do ano voltemos para conversar sobre o Ceará de volta à Série A, o que é também um sonho, né, da torcida do Ceará voltar. Os dois grandes do futebol cearense se enfrentando em clássico na Série A do Brasileiro é um diferencial que a gente já teve e que a gente não quer deixar de ter. É isso aí. Valeu, Danilão. Obrigado, viu? Valeu. Caião. Valeu, Renato. Primeiro de muitos. Tá feliz? Sempre. Maravilhoso, Sempre ao seu né? lado, meu querido. Que é isso, cara. Você me deixou Mas até um assim, pouco emocionado. Ora, calma. Não, é brincadeira à parte, é legal o pessoal começar. já pegou, já era. A internet é assim, não volta mais. Falou, tá falado, viu? Darta, beijo pra você, viu? Aproveitar pra não ficar com ciúme também. Ficar com ciúme, né? Ele que salva a pele da gente às vezes. Mas falando sério, legal começar esse projeto com você, do Papo com Futebolês. Toda semana a gente vai ter sempre um convidado aqui para falar muito sobre futebol, de forma mais descontraída, sem aqueles traquejos que a TV exige. E a gente também vai se soltando bacana, mais vai ser também, muito né? bacana. Isto é, se eu não ganhar minhas bets e não ver você daqui a 15 dias. Calma, jovem. Olha aí, tá autorizado, hein? Rapaz, é maravilha. Quem não chora viu? não mama, Rapaz, papai. ganhou mesmo aos 45 do segundo tempo, Danilão. Ganhou quase na disputa de pênalti, viu, Danilão? Gente, grande abraço, foi um prazerzão. Esse foi o primeiro Papo com Futebolês. Na semana que vem tem mais conteúdo aqui no canal. Se inscreve, compartilha, segue, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, de todo mundo. Manda pra todo mundo, tá bom? Ativa o sininho. Um abraço. Papo com Futebolês. Oferecimento Overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui.